Aí isso se tornou da situação sobre moral. Mas eu gostaria que o senhor, antes disso, eu queria que o senhor falasse para nós, doutor, sobre Moisés. Temor a Deus, um Deus que pune. A união, um homem podia ter várias mulheres. E daí eu trouxe aqui também a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Então eu gostaria que o senhor comentasse para nós sobre Moisés, doutor, por favor. Comentar sobre Moisés. Você quer saber a realidade daquele tempo, o ponto de percepção do que está escrito, ou a maneira como aqueles que não transitam pela encarnação perceberam? Eu gostaria que o senhor falasse o primeiro tópico, como Moisés e o povo recebeu aquela mensagem naquele momento. Seria, digamos, como o senhor falou, a realidade. A realidade era um bando de vagabundo, vândalo, que foi implorado para que saíssem de lá porque atrapalhavam. Então ele trouxe a ordem, uma disciplina na sociedade, é isso? Não, Não necessariamente. ele pegou aqueles que estavam incomodando aí e os retirou. Como ele retirou, doutor? Mais ou menos como vocês fazem. Supõe que vocês têm hoje esses que dormem pelas ruas, os mendigos, os que ficam bêbados, os que são adictos e que ficam perambulando. Fazem baderna. Recolheram todos eles e mandaram embora. Mas através do que o Moisés falava, foi feito isso, doutor? Não, é que esse era um deles. A Moisés era um deles. Isso, e mandaram embora, só isso. Tiraram dali. Foi só isso. O senhor me perdoe a minha ignorância, doutor, mas Italião foi naquela. A lei de olho por olho, dente por dente, foi naquela época de Moisés. A lei de Italião foi. Não, isso é muito anterior. É mais ou menos. Não houve aqui nessa região uma situação dessa de imigrantes que vieram para cá? Quem foram os imigrantes que vieram para cá? Só aqueles que não prestavam para aquela sociedade. O centésimo deles veio para cá. E só os que não prestavam vieram para cá. Os vagabundos que não tinham o que fazer, que não tinham nada e vieram para cá. Porque lá não eram bem quistos. Mas tinha uma circunstância de fome também, né? O pessoal, nossa, tem hoje também. Naquela época também não queriam fazer nada, não queriam se colocar de acordo com o códex daquela cultura, queriam impor a sua cultura sobre aquela, e simplesmente expulsaram eles de lá. Eu só pergunto, qual que é a diferença entre as leis, Moisés, e qualquer outra doutrina que surgiu depois ou antes? Tem alguma diferença? Não, Dogma, doutrina? e há de se ter. Mandamento? Isso vai ser complicado, mano. Vocês acreditam mesmo que ele pegou 2 pedacinhos de pedra, ergueu para cima e Deus com a mão dele foi lá e escreveu na pedra? Vocês acreditam mesmo nisso? Que foi exatamente assim? Se essa parte vocês não entendem que pode ser que não tenha sido assim, vocês acham que todo o resto está tal e qual aconteceu? Nem passaram, como é que é o nome do mar? Nem foi por lá que passaram. Mas quem escreveu depois, escreveu de um jeito que colocou aqueles como heróis, até porque foram eles que escreveram de acordo com o que era interessante para eles. Está errado? Não, está perfeito.
mas foi de acordo com o que era interessante para eles. Se tivesse a oportunidade de retornar ou trazer um egípcio daquele tempo e dizer, ainda bem que foram embora porque perturbavam a ordem, a paz e a lei. É que vocês têm sede de heróis, de seguir. Vocês têm fome de serem abatidos. Vocês não têm sede de se dominar. Vocês têm fome por serem abatidos. Vocês têm fome de comportamento de manada. E depois vivem reclamando da existência que tem. Desculpe me interromper, por favor, mas a gente aprende na escola, na universidade, que a gente tem que questionar e pensar. Quando o senhor coloca isso, que nós temos que ter um líder e seguir, efeito manada, não é também, mentor, pensar? O nosso nível de raciocínio fica sempre no eu primeiro, no materialismo, no egoísmo, e é isso. Repita a sua questão. Porque eu acho que você não entendeu o que você mesmo falou. O senhor coloca assim, que o senhor estava colocando que nós temos a necessidade de ter um líder para que a gente de seguir alguém e vá para o abate. Isso. Por quê? Porque vocês estão seguindo alguém. Esse alguém que você segue está se utilizando dos conceitos e valores que são interessantes para ele, impondo em benefício dele mesmo, impondo a vocês como é que eles chamam? A agenda dele. Só isso. E isso perdura até hoje. Então tem aqueles que são destros, aqueles que são canhotos hoje. E esses que são os expoentes dessas duas facções, porque se pegasse o seu próprio códex, tanto um como o outro são criminosos, né, são tratados como divindades. Isso nada mais é do que a continuação da sua necessidade, da sua fome de ser abatido, desse comportamento de manada absurdo. Sim, dentro dessa colocação que o senhor fez, que é aprendizado. A gente aprendeu na escola, na universidade, que falam que nós temos que raciocinar, ter o senso crítico de identificar A ou B. Daí o senhor fala que tudo está perfeito, enfim. Mas, vamos lá, moço. Por que tudo isso está perfeito? Está perfeito na medida que você vem aqui, busca um entendimento outro, ou seja, diferente do entendimento comum, e a primeira coisa que entendemos e que buscamos manifestar aqui é respeito. Por isso que está perfeito, porque antes você respeita. Então é perfeito porque se respeita. A manifestação e a necessidade de cada ser. Então, se o ser tem a necessidade de ser abatido, você respeita. Se o ser tem a necessidade da dor, do sofrimento, você respeita. Mas não quer dizer que você se comova ou se doa com isso. É só mais um miserável. E diz que foi quando se tem um ganho de consciência, tu não volta. Tipo, depois que te revelam que não tem mais Papai Noel, é difícil tu voltar a acreditar em Papai Noel. Só se acontecer algo muito... Depende de quanto pataco colocarem na mesa para você acreditar. Né? Também. Aí você volta a acreditar na fada do dente também, né? Então, se eu acredito que Deus escreveu na pedra, é porque eu ainda acredito que foi assim. Mas se um dia eu entender, realmente... Agora, vamos lá. Talvez não... Isso tem que ser frisado. Esse discurso vale para esses daqui. E antes desse discurso, mais importante é o respeito a todo aquele que acredita que assim, para ele isso é real. Há de se respeitá-lo. Porque se ele acredita, ele tem fé nisso, esse acreditar e essa fé tem todo o direito, e aqueles que aqui estão têm todo o dever de respeitar. Primeiro, antes respeitar, todo o resto está subjugado ao respeito. E antigamente era o poder religioso, né? Nem tinha o poder judiciário.
Não. Os costumes, né? É poder. Sim, Sempre é poder. A adjetivação que vocês dão ao poder é judiciário, religioso, pentecostal, seja lá o que for, é sempre poder. Porque o imperador lá das pirâmides, lá, o egípcio, ele tinha o sacerdote do lado. Não sei quem mandava mais ali, né? Um talvez mandava na parte espiritual. Você lembra? Não sei, Tinha sacerdote A lá. outra Tem certeza que não era na frente dele, moço? Pois é. É Ou nos era filmes. atrás? Nos filmes, né? Então nos filmes É, nos assim. filmes. Então tá. Então você tem que ser um pouquinho mais claro, porque eu sou muito ignorante, moço. Nos filmes, Sim. o faraó tinha o sacerdote do lado. Os dois tinham E o poder. filme, pra mim, retrata a verdade. Aí você tem que dizer isso, porque você está trazendo esse exemplo, então essa é a sua verdade. Sim. É o que você acredita. A partir dessa premissa, sim. Então, se você acredita nisso, sim, ele tinha o sacerdote do lado. Você prefere do lado esquerdo ou do lado direito? Eu só queria trazer que talvez a religião romantizou e botou lá em cima. Não é a religião, são vocês. Você não romantizou o seu casamento antes de casar? Que senão não E tem... olha como é a realidade hoje. Sim. Então são vocês que romantizam as coisas, criam expectativas absurdas, algo que só existe no que vocês esperam que se manifeste e que nunca esteve ali. Depois reclamam, ficam discutindo, brigando uns com os outros, mas aquilo nunca aconteceu, sempre esteve só na sua mente. Então, Miseráveis. o romantizar foi para dar poder a... O romantizar, agora, do ponto de vista Sim. do espírito, ferramenta que utilizamos para colocar vocês na situação karmática que precisam e merecem, para, dentro dessa situação, terem a oportunidade de desenvolver o respeito, a paz, a harmonia e a felicidade. E daí o sacerdote ia fazer um símbolo e o... Daí... Falando, moço, você ficou quantos anos fazendo símbolos, encantamentos, mas defendia o bairro todo, você era um super bairro. Lembra, moço? Que naquele bairro nada acontecia porque você protegia tudo e tudo. Sim, depois que eu parei, começou o mundo velho girar tudo. Eu acho que foi a partir de você ter parado que a coisa ficou do jeito que ficou. Eu tenho que voltar. Mas sim, então foi dado poder religioso nessa coisa de ser mais do que o normal. Não é nada normal, a fecundação foi uma luzinha que atravessou, ela era virgem, tudo uma coisa assim fora do normal. Não vamos chamar paranormal, mas é... Quem escreve conta a história do jeito que lhe convém. Entende? Sim. Que se tirar tudo aquilo ali, é uma pessoa normal. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.